Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus Cristo comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Abramos, irmãos, as nossas Bíblias em 2 de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Vamos continuar a exposição que começamos desta pequena carta. O texto de hoje é 2 de Pedro, capítulo 1, versos de número 5 até o verso de número 7. Mas eu farei a leitura aqui dos versos 3 a 11, que é a seção aqui maior, para que entendamos melhor o texto que iremos pregar nesta manhã. Então, o texto da nossa pregação é 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 a 7. Porém, peço que os irmãos acompanhem a leitura agora, dos versos 3 a 11. Assim nos diz a santa palavra do nosso Deus. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Maravilhoso Deus e Pai, que está nos céus, bendito seja o teu nome. Pai, doador de todas as coisas boas. Pai, mantenedor de toda a virtude, de toda a bondade, de toda a graça em cada um dos crentes. É o Senhor quem nos doa tudo que é bom. E é o Senhor, ó Deus, também que nos ordena a viver estas coisas. Por isso, oramos a Deus suplicando que o Senhor fale ao nosso coração, aplicando esta palavra, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor quebre as resistências e barreiras que temos em nossos corações para receber esta palavra,
Que o Senhor nos santifique, ó Pai. Fala conosco, fortalece-nos em nome de Jesus, encoraja-nos em nome de Jesus e também regenere, salve aquele que está aqui e que por seu próprio braço não tem condições de se santificar, pois precisa nascer de novo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Habemus papam. Habemus papam. Essa é uma expressão clássica e conhecida quando há a eleição e a escolha de mais um papa. E foi exatamente isso que aconteceu nesta quinta-feira última que passou. Robert Prevost, não sei se essa é a verdadeira pronúncia, mas esse é o nome do novo papa que adotou o título de Leão XIV. Você sabe por que ele adotou esse título? Tenha curiosidade de depois pesquisar por que os papas adotam certos títulos, né? Às vezes nós podemos pensar que o título é o nome do próprio papa, mas não é assim. Os papas geralmente são mais conhecidos pelos títulos do que pelos seus próprios nomes. E quando eles escolhem títulos, isso tem a ver com a missão que eles pretendem ter no papado. E não é diferente com o Leão XIV, o atual papa. Ele escolheu esse título, dentre outros motivos, porque Leão XIII foi um papa muito conhecido e muito importante para os católicos romanos. Leão XIII foi o maior teórico e aquele que sistematizou a doutrina da justiça social na Igreja Católica Romana. Foi aquele que mais escreveu sobre isso e influenciou inclusive seminários católicos romanos, onde se formam os sacerdotes católicos romanos, aqueles que vão ensinar a Igreja Católica Romana sobre esses assuntos. Então, Leão XIII foi um teórico, o maior teórico conhecido sobre esse assunto, sobre a justiça social. Nos anos de 1800, os perigosos e difíceis anos de 1800, que mudaram muito a história da humanidade. E Leão XIV, então, escolheu esse título para enfatizar o seu compromisso com a justiça social, com a assistência aos oprimidos, aos necessitados, com a bondade, com atitudes assim. A sua ideia, então, é informar e dizer à comunidade, não só a Igreja Católica Romana, mas a todo mundo, acerca do seu compromisso com a justiça social. Por isso, então, ele adotou o título de Leão XIV, querendo dizer que dará sucessão a esse ensino e essa prática, e também por causa da sua proximidade com o Papa anterior, o Papa Francisco, um Papa que também era engajado nessa atitude de cuidado com os necessitados, com os oprimidos, digamos assim. Ele era muito próximo do Papa Francisco. O seu discurso, então, para aqueles que tiveram oportunidade de procurar alguma informação, prometia não apenas um cuidado, uma atenção para com os pobres, mas uma, uma digamos assim, um viés menos incisivo do que o Papa Francisco. Se você teve a oportunidade de acompanhar algumas atitudes e palavras do Papa Francisco, você deve ter visto que ele provocou choques em todo o mundo por causa da sua tentativa de ser bondoso demais, até mesmo aos olhos dos católicos romanos, com essas classes chamadas de oprimidas, inclusive tentando aí legitimizar a união entre duas pessoas do mesmo sexo. O Papa Leão XIV se compromete a manter
esse propósito, porém de forma menos incisiva, de forma mais polida. Veja, nós vivemos dias, meus irmãos, e precisamos saber ler as páginas do livro da providência. Nós vivemos dias em que cada vez mais surgem líderes querendo implantar uma bondade pelas próprias obras. Virtudes sem Cristo. Mas esse texto ele nos apresenta a verdadeira forma de nós praticarmos essas virtudes. Muito diferente da Igreja Católica. Nós aqui ouvimos a verdadeira instrução para as pessoas que verdadeiramente podem desempenhar essas virtudes. Não são os católicos romanos, de forma alguma. São os crentes. E é por isso, então, que nós ouviremos esse sermão em duas partes. A primeira parte fala da forma da santificação e a segunda parte falamos da ordem da santificação. Depois que o apóstolo Pedro já nos falou aqui nos versos 3 e 4 acerca de como Deus ele é o doador de todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. De como Deus nos doa todas essas coisas, as suas preciosas e muito grandes promessas. Depois de falar sobre isso, que nós já somos equipados com tudo aquilo de bom. Pedro então continua no verso 5 dizendo, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. Alguns talvez esperassem uma palavra de acomodação nas suas próprias vidas. Talvez alguns esperassem, bom, uma vez que Deus já nos deu todas as coisas, uma vez que Ele é o nosso Pai, isso não se perderá, foi isso que vimos. Então você pode viver tranquilamente, Ele irá suportar a sua, suportar no sentido de não reclamar da sua vida. Ele irá te deixar numa vida de pecado. Mas veja, o texto não nos diz isso, pelo contrário, ele diz no verso 5, por isso mesmo, Deus te doou todas as coisas, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. E o texto então continua. Esse é um texto completo, meus irmãos, sobre a santificação, e por isso nós veremos agora no verso 5 e 7 a forma da santificação e a ordem para a santificação. A forma da santificação, no primeiro ponto, e em segundo lugar, a ordem para a santificação. Volte seus olhos, então, para o verso de número 5. Aqui nós começamos a ver a forma da santificação. Nesse texto, na verdade, eu falei na última ocasião que nós dividimos esse sermão, a pregação em duas partes. A pregação seria dos versos 3 a 7, mas aqui dividimos, e o ensino do versos 3 a 7 é o seguinte: tudo que é doado por Deus ao crente o leva a uma santificação zelosa. Tudo o que é doado por Deus ao crente o leva a uma santificação zelosa. E agora iremos ver essa segunda parte do sermão, a convocação para a santificação. Verso 5 diz do texto, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Essa é a forma da santificação. A forma da santificação. O texto nos leva, irmãos, à santificação. Uma vez que Deus se apresenta como o supremo doador de tudo que é bom, de todas as virtudes. Agora ele nos leva à santificação e nos apresenta aqui a forma em primeiro lugar, a forma da santificação. Então, diz o texto, por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, carregando, tomando, com toda a sua força,
Essa é a ideia, com todo o zelo, com toda a diligência. Irmãos, a diligência ela é oposta à morosidade, ou seja, à lentidão. A diligência ela é oposta à procrastinação, ou seja, a ao pecado de deixar as coisas necessárias para depois. Isso é procrastinação, o procrastinar. A diligência ela é oposta à bagunça com relação aos mandamentos de Deus. Esse texto nos mostra, nos incita, nos leva, nos estimula, nos ordena a reunir. Essa é a forma, é reunindo toda a nossa o nosso zelo, toda a nossa diligência, todo o nosso esforço para a santificação, todo o nosso cuidado e dedicação. Esse mesmo zelo, ele é esboçado em Romanos 12, no verso de número 11, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: "No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor." Essa expressão fervor de espírito é muito mal entendida hoje, não é verdade? A ideia aqui de fervor de espírito não é a ideia de alguém, que vive experiências que não pode entender e explicar, nem mesmo pela escritura. A ideia de fervor de espírito não é alguém que vive à parte da escritura, que apenas sente coisas e calafrios e diz que é Deus que está provocando isso. Pelo contrário, a ideia de fervor de espírito é exatamente a ideia que está aqui no texto, é a ideia de diligência, é a ideia de prontidão. Quando se diz que alguém é fervoroso de espírito, biblicamente, é alguém que é dedicado, zeloso naquilo que faz, esforçado. E essa, irmãos, é a segunda fase da salvação, digamos assim. Deus nos regenerou, Ele já nos deu todas as coisas que conduzem a vida e a piedade, mas agora Ele continua nos salvando, por assim dizer. Quando pregamos Filipenses 2, nós falamos sobre isso. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvimento é esforço, é diligência, é cuidado. Isso combina então com as Santas Escrituras. Então perceba aqui o conhecimento, um conhecimento experimental de que Deus, ele é o bondoso, ele é o meu bondoso Pai. É que das mãos dele, o conhecimento de que das mãos de Deus vem tudo de bom que eu tenho e preciso. Esse conhecimento de que eu posso encontrar em Deus tudo que é bom, ele deve me levar ao diligente esforço para fazer boas obras no temor de Deus. É necessário, irmãos, ouvir isso, porque, como em toda atividade, o esforço causa fadiga. E não é diferente no esforço espiritual, não é verdade? Quantas vezes você já tentou começar a ter uma vida de exercício físico e parou? Porque gera fadiga. Às vezes temos que fazer isso de manhã cedo, o que torna mais difícil ainda. Acordar cedo, fazer exercícios, ou seja lá que hora do dia. O exercício físico causa uma fadiga e também o esforço espiritual nos causa fadiga, nos causa cansaço, é gerada uma resistência, porque estamos tentando obedecer a Deus e sermos mais santos. O pecado se levanta em nós e temos resistência. Por isso, então, nós podemos desanimar, por isso nós podemos pensar:
Ao lidar com a santificação, nós podemos pensar: Deus é gracioso, Ele vai me entender. Ele vai me entender. Ele é um pai que conhece o meu coração profundamente. Então ele vai entender os meus motivos e ele vai me perdoar. Muitas vezes nós pensamos assim, não é? Ou pensamos, ou podemos pensar: tem tantos pecadores por aí, todo mundo peca, todo mundo faz isso. Ou podemos pensar: tem tanta gente que me dificulta a vida. Eu não estou conseguindo fazer isso é porque fulano e ciclano e beltrano me impedem, me dificultam. Quando a escritura nos diz: "Se alguém tem do que se queixar, cada um queixe-se então dos seus próprios pecados". Ou então podemos pensar: "Eu também sou um pecador". É a fadiga, irmãos, é a fadiga na hora de lidarmos com a santificação. Por isso, então, veja como essa palavra é importante para mim e para você. Para nos tirar da preguiça espiritual, para nos tirar da procrastinação, de sabendo, como as crianças fazem muitas vezes, sabendo aquilo que deve ser feito, elas vão empurrando com a barriga, até que o pai e a mãe precisa chamar a atenção de forma firme e às vezes até mesmo discipliná-la fisicamente por conta disso. Essa é a procrastinação. É nessa hora da fadiga, irmãos, que precisamos ouvir que nós precisamos reunir toda, não é apenas uma parte, mas toda a nossa diligência. Porque Cristo nos salvou por completo. Ele não salvou uma parte de nós. E ele não deu apenas uma parte de sua vida, ele nos deu toda a sua vida. Ele se entregou completamente a nós. Por isso, então, nos devemos entregar completamente a ele. Ele é digno de todo o nosso esforço, não é? Reunindo toda a vossa diligência. Esta é a forma da santificação. Mas passamos então ao nosso segundo ponto, a ordem para a santificação. A segunda parte do verso 5 até o final do verso 7 diz o texto: associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Veja, a escritura nos mostra a forma da santificação. Esse texto nos fala sobre a santificação depois de Deus se mostrar a nós como doador de tudo aquilo que é bom. Ele nos chama à santificação. Ele nos convoca à santificação. E acabamos de ver a forma de executar a santificação. Mas passamos agora à ordem. Associai com a vossa fé a virtude e assim as demais graças. O texto continua. Parece contraditório. Ora, se Deus já me deu todas as coisas, por que eu preciso então associar? A ideia de associar aqui é acrescentar. Acrescente a fé, a virtude. E com a virtude, acrescente conhecimento. E tendo então conhecimento, acrescente o domínio próprio, assim até o final, até o amor. Parece contraditório. Ora, se Deus já me deu tudo, por que eu preciso então acrescentar? Se eu já tenho tudo dado por Deus, para que então acrescentar mais? E não é contraditório, meus irmãos. Porque a ideia aqui é com esforço, com zelo, aquilo que eu já recebi de forma embrionária da parte de Deus. Já está plantado em meu coração.
Mas se eu não trabalhar para que isso desenvolva, eu até percebo essas virtudes lá em meu coração. Eu percebo descontentamento com o pecado, contrário a essa virtude. Mas se eu não desenvolver, meu irmão e minha irmã, isso não vai brotar automaticamente, não. Não vai brotar de forma tranquila, como num passe de mágicas. Não vai ser assim. A vida cristã, ela é autêntica, ela é verdadeira, ela é real. A santificação, ela é real. As virtudes, elas realmente existem em nossos corações. Mas não vai ser como no passe de mágica que nós vamos acordar num belo dia ensolarado com aquela brisa e vamos ser gentis com os nossos cônjuges, vamos ser bondosos e pacientes com os nossos filhos, sem nenhum esforço. Isso não acontece. Acrescente, desenvolva aquilo que já está em você. Não há contradição alguma. Veja que então o crente, irmãos, é chamado a trabalhar após ter sido alcançado pela graça. Há muito trabalho, inclusive hoje é o dia do descanso, não é? Mas estamos trabalhando, estamos servindo. O culto a Deus é chamado de serviço na Escritura. Estamos trabalhando hoje. E não estamos, ao trabalhar, não estamos quebrando o dia do descanso, pelo contrário, estamos cumprindo. O crente, irmãos, é alcançado pela graça e ele é chamado a trabalhar. Essa é a doutrina das boas obras. Ele é chamado a desenvolver as boas obras. Ele, então, esboça a verdade de que o Evangelho nos chama das boas obras de Deus somente. E nós estamos falando da regeneração. Quando o homem nasce de novo, então é só Deus que trabalha. É só Deus que opera. É só Deus que faz com que os ossos secos então vão criando ao seu redor carne, tendões, e depois ele sopra o Espírito. É só Deus. Não fazemos nada. Mas o Evangelho nos faz continuar. Ele nos chama das obras de Deus somente, da regeneração, para praticar boas obras juntamente com Deus, que opera em nós. Deus continua trabalhando. Foi isso que Cristo disse, não foi? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele continua trabalhando, inclusive em nós. Ele nos fez novas criaturas. E tenha certeza de que quando você consegue obedecer a Deus, Deus está operando em você. Ele continua trabalhando em sua vida. Mas paralelamente e juntamente com isso, nós temos que trabalhar. Ou então, não haverá boas obras de forma alguma. Deus nos chama, o Evangelho nos chama das obras de Deus somente, para praticar boas obras juntamente com Deus, que opera em nós. E o crente então é chamado, irmãos, a levar a Deus aquilo que já recebeu dele. Isso é maravilhoso. Nós levamos a Deus aquilo que ele mesmo nos deu. Nós oferecemos a Deus aquilo que ele mesmo nos deu. Nós somos chamados a buscar graça para operar o necessário para o nosso próprio desenvolvimento. E Pedro então nos diz como fazer isso. Acrescente com a vossa fé, aliás, a vossa fé, a virtude. A primeira graça aqui é a fé. A ideia aqui, irmãos, não é que há uma escada, uma pirâmide de graças. A fé é a menos valiosa e o amor é o mais valioso de todos. Não é essa a ideia. A ideia é que nós devemos acrescentar ou desenvolver cada graça acrescentando à fé.
Então, a virtude é a fé, depois o conhecimento e o domínio próprio, e assim por diante até o amor. Essa é a ideia. Então, em primeiro lugar, acrescente a fé, a a bondade. A graça, a primeira graça é a fé. Sem a fé, não tem nada. Não há nenhum crescimento. Não há como agradar a Deus sem a fé. A Escritura já nos ensina isso. É uma fé exercida pessoalmente. Não é uma fé apenas de fazer aquilo que muitos fazem, porque a igreja faz. Isso é importante. Saber que eu estou vivendo como outros, saber que aquilo que eu opero, aquilo que eu desenvolvo em mim, também é a mesma luta de outros. É a comunidade do povo de Deus, isso é importante. Saber que outros creem naquilo que eu creio é importante, mas veja, é uma fé pessoal, praticada pessoalmente, ela é subjetiva, nessa ideia de que ela é pessoal, ela precisa ser exercida por mim. Eu preciso colocar a confiança em Deus, pessoalmente. Não basta que pessoas confiem em Deus, pessoas conhecidas confiem em Deus. Não basta que a minha mãe ou meu pai confiem em Deus. E então por isso eu sigo também. Amigos, eu preciso pessoalmente colocar a minha confiança nele todos os dias. É dessa fé que a Escritura está falando aqui. E então diz: associar com fé a virtude. Irmãos, o mundo daqueles dias de Pedro, não diferente do mundo dos dias atuais, do Papa Leão XIV. Era um mundo que respirava virtudes. Era um mundo que buscava virtudes. Eles liam e eles estudavam virtudes. E listas enormes de virtudes. A sociedade prezava por certas virtudes e comportamentos, de forma que as pessoas eram mal vistas se elas não fossem eh, vistas exalando essas virtudes. Era um mundo que respirava listas de virtudes e mais virtudes, mas essas virtudes, assim como o Papa Leão XIV e a instituição católico-romana, eram virtudes confiadas nos seus próprios esforços, naquilo que eles mesmos podiam fazer, ou pensavam que podiam fazer. Esses dias assisti um filme chamado Pássaro Branco. Eu indico que você, eh, assista. É a história de uma mulher chamada Sarah Bloom, uma judia que foi então resga resgatada nos dias do nazismo e mantida por um bom tempo num local por conta da polícia nazista. E então, eh, eu não vou contar aqui todo o filme, porque eu vou estragar a experiência de assisti-lo. Mas essa mulher, ela, depois de passar experiências difíceis, ela então, tendo sido ajudada por um colega do colégio, ela o vê, sabe, que ele passou por uma situação muito difícil, depois não vê mais, ela é salva e vira uma artista. Você pode inclusive, eh, ver as suas obras, os seus quadros na internet. O nome dela é Sarah Bloom. Mas o que chama a atenção e que é importante para nós aqui é o nome do filme, Pássaro Branco. A ideia dela
é que, quando ela porque eu não sei porquê, mas ela pensava que quando via o pássaro branco, eh, isso lembrava ela que as pessoas elas têm uma luz dentro de si, lembrava ela a esperança para ela é que todos têm uma luz dentro de si, e também trevas. Tem aqueles que conseguem vencer as suas trevas com a luz, inclusive as trevas dos outros com a luz, tem aqueles que não conseguem vencer as trevas do mundo, e então se misturam com as trevas desse mundo. Veja, a visão de Sarah Bloom é a mesma de Leão 14, é a mesma de muitos daqueles dias de Pedro. Irmãos, não há bondade natural, voluntária, autêntica no homem. Não há mais. Ele foi criado assim, mas ele não é mais assim. Por mais que você olhe um ímpio e diga como é uma pessoa boa, é Deus mantendo essas coisas nele e suprimindo as trevas que de fato existem nele. Por isso então a virtude aqui que poderia ser, entendido como bondade, é uma tradução melhor, é a ideia então de você de fato ser, bondoso com as pessoas, generoso com as pessoas. Associe a fé à virtude ou à bondade. Deus é então bondoso. Deus é apresentado como generoso Pai. E é por isso que o crente pode ser bondoso também. E o maior símbolo da bondade de Deus é que ele nos deu o seu filho. É o maior símbolo da sua generosidade. Ele não reteve, mas ele nos deu de graça o seu filho bendito. Ele é bondoso. E uma vez experimentando essa bondade, o crente pode ser também bondoso e generoso com o próximo. E ao experimentar bondade, isso acrescenta a fé, isso fortalece a fé. Ao praticar a bondade, o crente percebe como Deus é verdadeiro e vivo. E então ele confia mais em Deus, essa é a ideia. O texto segue. Com a virtude, o conhecimento. A ideia aqui não é conhecimento no sentido intelectual, mas é entendimento, no sentido de você, conseguir entender e ligar as coisas da vida, e assim você poder agir com prudência. Está ligado à sabedoria também. A ideia então é de entendimento. Veja, por vezes as pessoas elas são bondosas, mas não com entendimento bíblico, não com verdadeiro entendimento bíblico. Então, quanto mais eu consigo fazer as conexões das verdades da Bíblia e das histórias bíblicas, eu confio mais pessoalmente em Deus. Essa é a ideia. Associe com a virtude do conhecimento ou o entendimento, junto também com a sabedoria. Então, eu sou levado a confiar mais nesse Deus. A lista continua. Com o conhecimento, o domínio próprio. Irmãos, naquele dia eram dias de Olimpíadas. Dias em que os atletas tinham que se privar de alimento, de descanso, do sono, se privar e se abster de alimentos, inclusive bebidas, por conta de um objetivo maior, o prêmio da competição. O domínio próprio, ele não é apenas para os alimentos, ele é para tudo o mais. Tudo o mais. Ele é para a língua, ele é para as redes sociais, é para os jogos, é para o trabalho, é para o descanso. O domínio próprio é para tudo isso. Então, associemos o domínio próprio a todas a essas virtudes. E quando então conseguimos
exercer o domínio próprio, nós confiamos mais em Deus. Nós temos uma visão mais nítida de quem Ele é, uma visão mais nítida da realidade, daquilo que eu posso viver, de como experimentar as coisas, e nós experimentamos tudo mais, não só os alimentos, mas tudo mais de bom da vida, de uma forma melhor. A lista continua. Acrescente, acrescente ao domínio próprio a perseverança. Nós até conseguimos, por um tempo, nos abster de comer demais, ou nos abster de usar demais outras coisas, o tempo para outras coisas, que sabemos que não deveríamos, passamos do limite, mas continuar, perseverar, manter isso é ainda mais difícil. Essa é a ideia, então. Não basta apenas eu me dominar para não passar do limite. Eu preciso perseverar nisso. Eu preciso perseverar nisso. E muitas vezes não somos assim, irmãos. Muitas vezes nós não levamos as coisas ao final, até as últimas consequências. Nós deixamos as boas coisas que Deus nos deu. A Escritura, então, nos está nos chamando a desenvolver a santificação nesses aspectos. O texto segue: adicione a piedade à perseverança. A ideia de piedade é exatamente um amor reverente a Deus, um temor de não ofendê-lo, mas de agradá-lo a todo tempo. Quanto mais então eu exerço a piedade, mais eu sou levado a confiar. E Pedro termina essa lista de graças com o amor. O amor de duas formas: o amor ao povo de Deus, chamado de fraternidade, e o amor aos demais seres humanos. É verdade que a Escritura nos diz que primeiro devemos amar aqueles que são da nossa fé, do próprio povo de Deus, da família da fé. Mas isso também se aplica a todos os outros seres humanos. Meus irmãos, nós acabamos de ver um texto que nos convoca à santificação, a verdadeira santificação. Um texto que nos mostra que nós, como o homem pode verdadeiramente exercer virtudes. Nós vimos a forma da santificação em primeiro lugar, e em segundo lugar nós vimos a ordem para a santificação. Muito diferente de Leão 14, os crentes são os únicos que podem não apenas entender essas coisas, mas vivê-las e crescer nelas. E para isso, então, eu quero fazer algumas aplicações às nossas vidas. Em primeiro lugar, deixe a amorosidade. O jovem, quando está interessado em uma moça, em casar com ela, ele não conhece amorosidade, não é verdade? Não tem lugar distante para ele ir. Não tem coisa, não tem dinheiro, ele não limita o dinheiro, não limita tanto quanto para outras coisas da vida. O tempo, então, para ele, 1 hora é como se fosse 10 minutos. O trabalhador, quando precisa entregar documentos para um trabalho melhor, também não conhece morosidade. Não tem dificuldade, tem que fazer uma bateria de exames, então eu faço. Tem que estar 6 horas da manhã lá, eu vou. Não tem morosidade, mas nós, irmãos, muitas vezes somos morosos para ler a Bíblia. Nós ficamos ali em poucos versículos, somos distraídos. Nós somos morosos também para atender ao horário do culto. Somos morosos, lentos, difíceis para levantar mais cedo.
Como nós precisamos, irmãos, reunir toda a nossa diligência, toda a nossa diligência para crescer em santificação. Mas muitas vezes nós ainda iremos pecar depois desse sermão. E quando pecarmos, devemos lembrar que nós estamos nos estágios da santificação. Deus está operando em nós, Ele está trabalhando em nós. Ele é o grande construtor que está edificando o edifício mais precioso que existe, que é a igreja. E cada bloco dela, cada parte dela que somos nós. E Ele irá terminar essa obra. Por isso nós devemos recalcular a rota, assim como o Uber faz, como os aplicativos de de deslocamento fazem quando passamos da rua que deveríamos entrar. Devemos recalcular a rota e continuar a santificação. Devemos olhar para aquele que foi perfeito em seu esforço. Se olharmos para Marcos, nós iremos ver um homem trabalhando sem cessar. Nós olhamos para uma passagem de Marcos e vemos que à noite Jesus foi orar. E logo cedo os discípulos disseram: Mestre, onde o Senhor estava? Todos te procuram. E ele diz: Vamos, porque eu tenho que anunciar o Evangelho. Ali está um homem perfeito, que nunca cansa, que nunca se fadiga de obedecer, até quando ele está cansado, ali no registro da mulher com a mulher samaritana. E depois chegam os discípulos com a comida. Ele diz: Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. É fazer a vontade de Deus. Até quando ele se cansa fisicamente, ele não deixa de obedecer a Deus. Devemos mirá-lo, irmãos, e continuar correndo a carreira que Deus tem proposto para nós. Devemos olhar para a nossa lentidão, para a nossa procrastinação, para as nossas diversas tarefas que aplicamos muitas vezes procrastinação e nos arrepender e dar toda a nossa energia para obedecer ao Senhor. Que Ele seja conosco. Essa é a primeira aplicação. A segunda: seja generoso igual o Pai Celestial é contigo. Muitas vezes nós somos lentos também para sermos bondosos. Nós não somos generosos por vezes com o dízimo, com as ofertas, sejam as ofertas em geral ou com relação ao terreno da igreja que precisamos comprar. Somos lentos, somos remissos, não somos bondosos para ajudar os irmãos. O Senhor nos chama a sermos generosos, como o Pai é generoso conosco. Deus não fecha as mãos. Quando você clama a Ele, você sempre encontra bondade. Irmãos, precisamos desenvolver a bondade. É tão maravilhoso quando olhamos para um crente e vemos que ele é voluntário em ser bondoso com as pessoas, em ajudar a carregar coisas, em se interessar quando as pessoas estão doentes ou coisas do tipo, em ser generoso com aquilo que ele tem em casa. A Escritura nos ensina a ser generoso e todo mundo pode ser generoso. Aqueles que têm mais posses e os que têm menos também podem ser generosos. Somente os crentes podem ser verdadeiramente generosos. O Papa Leão XIV precisa acreditar e crer nessas coisas. Não só ele, mas todo o corpo católico romano. Somente os crentes em Cristo podem ser verdadeiramente generosos, porque eles receberam a bondade do Pai, o Senhor Jesus Cristo. Falta a muitos neste mundo a bondade encarnada de Deus, Cristo Jesus.
Alegre-se então pela bondade. Se você olha para a sua vida e você já percebe que já tem crescido na sua carreira cristã com relação a essa virtude, essa graça, alegre-se. É Deus trabalhando na sua vida. Se você olha para trás e vê que você era muito mais mão fechada, mão de vaca, do que é hoje, alegre-se. É porque é Deus quem está trabalhando em sua vida e continue essa carreira. Terceira e última aplicação. Exerça o domínio próprio. E eu quero me referir aqui, irmãos, especificamente às redes sociais. Vivemos em dias que nós, em algum grau, somos descontrolados com as redes sociais. Não sabemos ficar sem o celular. Se o celular descarregou, se esquecemos o celular, a vida acabou. Não vivemos mais. Temos que ter o celular na mão. Temos que olhar as redes sociais a todo tempo. Irmãos, o mundo nem sempre teve redes sociais. Às vezes esquecemos disso. O mundo nem sempre teve WhatsApp, Instagram, Facebook. Muitas vezes somos desregrados com as redes sociais. O nosso dedo corre a tela. Reflita como lidar com isso. Reflita o quanto você aprendeu naquele dia com o uso da rede social. Tente fazer um resumo na sua cabeça. O que eu aprendi durante todo o dia com o uso da rede social? Você vai se espantar. Você aprendeu muito pouco. Muito pouco. A maior parte é olhar a vida dos outros. Até certo ponto isso é bom, se nós temos um coração de querer se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Isso é bom, mas tem um limite. Você olhou coisas fúteis, coisas que só fizeram você desperdiçar o seu tempo. Ou você até olhou coisas úteis, mas foi demais. E deixou de fazer coisas mais importantes. Reflita o quanto você aprendeu com o uso da rede social. Olhe lá no seu aplicativo, inclusive no Instagram, tem uma parte lá que diz o quanto você tem usado, quanto tempo você tem gastado semanalmente, você vai se espantar com isso. Como lidar com essa falta de domínio próprio? Leia mais. Ao invés de gastar mais tempo no Instagram e outras redes sociais, leia mais. E você vai descobrir o quanto você vai crescer em conhecimento. O quanto a sua mente vai crescer. Leia mais, bons livros, é claro. Tem muitos livros ruins. Não, esses não leia. Mas leia os bons livros que te ajudam nessas virtudes que aqui aprendemos. Defina momentos durante o dia para você usar as redes sociais. Isso vai te ajudar. Defina 2 momentos ou 3 momentos para que você use a rede social. Limite o tempo, é claro. E você vai conseguir fazer um bom uso. Irmãos, esse texto nos ensina de forma maravilhosa sobre a santificação. Sobre as graças que o ser humano precisa desenvolver. E diferente dos católicos romanos, nós podemos. Que então nos esforcemos com toda a força do nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a força na santificação. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Tem misericórdia de nós.
porque somos lentos muitas vezes, Senhor, somos procrastinadores. Vamos, ó Deus, deixando os os teus mandamentos, o cumprimento aos teus mandamentos, a obediência aos teus mandamentos, vamos deixando para depois e depois. Arranjamos tantas desculpas, ó Pai, para não fazer a tua vontade. Tem misericórdia de nós. Perdoa todo o teu povo. Nos dá graça para olhar para nós e ver a tua obra, de que o Senhor já nos deu todas essas coisas, essas graças, elas já estão em nós, como sementes. Ajuda-nos a trabalhar o solo dos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a nos examinar para descobrir o quanto temos crescido. Ajuda-nos a não nos entregar à morosidade, à infrutuosidade. Tem compaixão de nós. Ajuda-nos a nos encantar e descobrir a beleza de cada graça dessa que aqui ouvimos. A amá-las. Em nome de Jesus te pedimos isso, pela graça que há nele, pela santidade que há em Cristo Jesus, aquele que foi feito para nós, santificação. Assim oramos em nome de Cristo. Amém.